Louvado seja o nome do Senhor, e eu gostaria de compartilhar uma palavra bem breve com vocês, né? Que você continue nesse espírito de adoração, nesse espírito de graça, né? De graça. Se deixar, a gente vai embora e realmente não tem limites para adorar ao Senhor, né? É muito bom adorar ao Senhor, bom é bendizer o teu santo nome, né? Bom, o salmista ele fala isso, né? Que a minha alma, né? Aquieta-te minha alma, porque o Senhor me tem me feito muito bem. Então eu quero dizer para você que independente da situação que você esteja passando, adore ao Senhor, porque Ele tem sido fiel e ainda que os seus olhos carnais não enxerguem a fidelidade de Deus, eu garanto a você que Ele está trabalhando ao nosso favor. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar uma palavra bem breve com vocês. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Deus estava falando muito comigo nessa tarde e essa palavra veio ao meu encontro depois que eu vi uma matéria no jornal falando sobre a questão da adoção, né, dos filhos adotivos. E eu comecei a assistir aquela reportagem, eu estava com algo preparado na minha mente já, e de repente Deus falou muito forte comigo no meu coração sobre esse espírito de adoção, né, um espírito de adoção. E eu gostaria muito de compartilhar essa palavra com vocês nessa noite, que está no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 12. Vamos ler lá a partir do 12, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores e não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, que quer dizer paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Eu queria só ler esse mesmo versículo numa outra versão, numa Bíblia que chama A Mensagem. É fantástica, se vocês puderem ter essa Bíblia. E a versão dela é muito legal. Ela fala assim, esses mesmos versículos. Vocês não perceberam que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama, há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que nós vamos fazer? Como crianças assim fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Eu achei tremendo essa versão da Bíblia Mensagem, porque ela é um pouco mais esclarecedora, tem uma linguagem um pouco mais jovial, né, mais contemporânea e faz a gente ter um pouco mais de discernimento, entender um pouco mais as coisas. E eu queria falar com vocês hoje exatamente sobre isso, sobre esse espírito de adoção que o Senhor propôs para nós quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Paulo, ele foi muito feliz na carta de Romanos e ele expressa muito isso. A carta de Romanos, se você for ler, ela vai ter muito essa conotação entre os judeus e os gentios. Ele vai sempre explicar que por conta do que... porque Jesus ele foi rejeitado pelos judeus e por conta disso nós tivemos livre acesso à graça de Deus, mas isso não nos faz melhor do que o povo judeu, não nos faz melhor do que o povo escolhido, mas nos coloca na mesma árvore, nos enxerta na mesma raiz, fazendo com que nós cresçamos juntos na graça de Deus. E aqui ele fala sobre a adoção. Ele fala que todos nós, ao recebermos o Espírito de Deus, somos adotados, né, pelo teu Espírito. E a palavra adoção, ela significa o seguinte: aceitar alguém espontaneamente como filho.
A palavra adoção, ela quer dizer exatamente isso. O que quer dizer adoção? É você pegar alguém que você não conhece, que não tem nenhuma ligação, nenhuma linhagem física com você, sanguínea, e você pega aquela pessoa e resolve, por livre e espontânea vontade, que ela vai ser o teu filho, a tua filha, que ela vai fazer parte da sua família. E foi exatamente o que Jesus fez conosco. Ele, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos fez os seus filhos, porque nós éramos criatura. Jesus não veio para o povo, para os gentios, né? Jesus não veio para o povo a não ser o povo judeu. Amém? Se você conhece um pouquinho de história de Bíblia, você vai saber que o povo de Israel é um povo escolhido. Deus nunca deixou isso escondido, isso nunca foi algo que fosse escondido. Deus nunca deixou isso no anonimato. Deus sempre fez muita questão de dizer que o povo de Israel era escolhido. Mas porque eles rejeitaram, nós entramos e nós somos chamados gentios. Por quê? Porque nós não fazemos parte da linhagem do povo de Israel. Então, graças a essa graça, né, essa misericórdia de Deus, é que nós temos hoje livre acesso ao trono de Deus. E aí, o meio pelo qual nós somos adotados por Deus é exatamente Jesus Cristo, né? Como ser adotado, como receber esse espírito de adoção e se tornar filho de Deus? É qualquer pessoa que é filho de Deus? Não. Tanto é que Jesus ele diz lá que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura para que aquele que crê seja salvo e quem e for batizado seja salvo. Então quer dizer que enquanto nós não temos ainda a revelação de quem Cristo é, nós não temos ele na nossa vida, nós não somos filhos, nós somos criatura. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, andamos com ele, temos uma vida com ele, então nosso status de criatura passa para filho. Então agora nós fazemos parte do sacerdócio real de Cristo. E como é a parte prática disso de ser adotado? Então a primeira coisa é você ter ciência de que não há outro caminho, não há outro a não ser por Jesus Cristo. Não há outro caminho a ser adotado, não há outro caminho para se tornar filho de Deus a não ser mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens e não há salvação em nenhum outro lugar a não ser por ele. Então o primeiro passo é, você precisa entender que Jesus é o Filho de Deus, de que ele morreu na cruz do Calvário para que hoje eu e você tivéssemos vida. Ele deu a oportunidade para que eu e você fizéssemos parte do teu reino. Nós não merecíamos, querido. Nós não temos nada para oferecer para Jesus. Não tem nada. Você pode ter as maiores riquezas do mundo. Você pode ter todas as coisas do mundo. Mas você nunca vai poder pagar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque o que ele fez é impagável. Ele nos tornou de pecadores a filho de Deus. Então hoje, o primeiro passo que você precisa fazer para receber essa filiação é aceitar a Jesus. E aceitar o seu sacrifício na cruz. Depois é receber o teu espírito, né? A palavra do Senhor nos fala que o espírito dele comunica com quem? Com o nosso espírito. E isso confirma que nós somos filhos. Mas se nós não estivermos em nós o espírito de Deus, não tem como Deus confirmar, porque Deus é espírito. Deus não é carne, ele não vai falar com a gente fisicamente, ele fala conosco através do teu espírito. Então, quando você recebe Jesus, é necessário também que você tenha ativado dentro de você o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que ele comunique com você a filiação, a sua adoção com ele, né? E aí você precisa o quê? Seguir os passos do seu genitor. Porque agora o seu genitor é quem? É Deus, é Jesus. Agora Jesus é quem comanda a sua vida. Agora Jesus é que está ali abrindo o caminho para que você tenha filiação e seja adotado como filho de Deus. Então você precisa o quê? Seguir os passos do seu pai. O que é seguir os passos do teu pai? É andar em santidade, é ter uma vida de compromisso com ele, é ter uma vida de intimidade. Sabe, queridos, pensa numa família comum, pais e filhos, né? É comum que um pai não fale com o filho? É comum que morando na mesma casa um filho fale com o pai apenas uma vez por semana? Ou apenas aos domingos de manhã? Ou apenas no sábado? Não é normal. Se isso acontece, tem algum problema na família, precisa ser consertado. A mesma coisa é o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós temos Deus como nosso Pai, nós não podemos ter com Ele um relacionamento de uma vez por semana, de uma vez por mês, só no domingo quando a gente vai para a igreja. Não, o nosso relacionamento de pai e filho tem que ser constante, tem que ser todo dia. Levantou, bom dia, sabe? Jesus, eu vou trabalhar, vem comigo. Pai, estou voltando do trabalho, vem comigo. Senhor, eu vou participar de uma reunião importante, participa comigo. Tudo aquilo que você anseia viver por um pai, tudo aquilo que você anseia viver em uma paternidade, você precisa levar isso para Jesus. Como você imagina um pai perfeito? Quais as atitudes que você imagina de um pai?
Então são essas as atitudes que Deus quer ter com você. Então é necessário que você tenha o quê? Um relacionamento com Deus para que então você siga os passos do seu genitor, né? E você também precisa fazer o quê? Aceitar e se apropriar da sua condição de filho. Ou seja, você precisa aceitar essa adoção. Você precisa entender que agora você é filho. Você precisa entender que agora você faz parte de uma família. Um grande problema nas questões de adoção, voltando para o nosso mundo hoje atual, é que muitos dos filhos que são adotados por famílias acabam tendo uma autocomiseração e não se aceitam parte da família. Então sempre naquela lamúria de, mas eu sou adotado, mas tem diferença porque eu sou adotado. A família pode fazer o que for, o pai pode fazer o que for, ele não faz distinção. Mas às vezes o filho, ele se sente sempre para trás, parece que ele se sente sempre diminuído. Por quê? Porque ele não entendeu que agora ele tem uma família, não importa se é de sangue ou não, ele tem uma família. E com Jesus é a mesma coisa, você precisa aceitar e se apropriar da sua condição de filho. Nós não podemos aceitar a Jesus e querer viver uma vida de escravo, né? Ele fala aqui, olha que tremendo que ele fala, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas receberam o espírito da adoção, a qual clamamos Abba Pai. Quando nós não entendemos a nossa filiação em Deus, nós vivemos como escravos. Nós vivemos como escravo. E o escravo, querido, ele não tem paternidade. O escravo, ele faz aquilo que é dado para ele fazer. Ele recebe, então, ordens. Por quê? Porque ele é um escravo. Quando nós nos tornamos filhos, a nossa posição ele muda. Nós não somos mais escravos. Nós agora somos filhos de Deus. Então é interessante que você entenda isso, né? Não deixe que o espírito de autocomiseração, que o espírito de autoflagelo tome conta de você, falando que você não faz parte não. Se você aceitou Jesus, se você recebeu Ele como Senhor e Salvador, se você confessou, inclusive aqui no livro de Romanos, eu até te aconselho a ler esse livro, né? Porque ele inclusive fala como nós devemos fazer. O livro de Romanos, se não existisse ninguém na terra que pregasse o evangelho, o livro de Romanos prega sozinho. Ele ganha a alma sozinho, porque ele é praticamente a boca de Cristo falando na terra. E olha, Paulo ele nos ensina como que nós devemos confessar a Cristo. Ele fala assim, mas... ora, Moisés, 10, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé é assim. Não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! Glória a Deus por isso, querido. Então a palavra do Senhor, ela já nos diz, ela já nos ensina, né, que nós temos que aceitar essa condição de filho, e ela já nos ensina como é que nós fazemos isso, como é que nós recebemos isso. Exatamente, aceitando Jesus como Salvador, confessamos com a nossa boca, né, crendo com o nosso coração, tanto na vida de Jesus como na morte, no seu sacrifício, e recebendo essa adoção. Então é dessa maneira que nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos essa filiação. E quais os benefícios de ser parte da família de Deus? Quais os benefícios da adoção? Primeiro, nós pertencemos agora à família de Cristo. Não interessa se a sua família tem problemas, toda família tem problema, algumas mais, outras menos, todas têm problemas, mas eu quero dizer para você que a família de Deus, ela é perfeita. O reino de Deus é perfeito e inabalável, né? O reino de Deus, ele é perpétuo, ele é eterno, ele é perfeito, né? Tanto é que lá na oração, em Mateus 6, ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então nós temos que chamar a família do reino de Deus para a terra. Você tem que tomar posse da família de Deus e entender que o benefício é pertencer à família de Cristo. Nada mais, nada menos de que Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi no inferno, tomou a chave do diabo, da mão do diabo e do inferno, e nos deu agora livre acesso ao trono da graça. Agora você faz parte do trono de Deus, né? Outro benefício, ter um socorro bem presente na hora da tua angústia. Sabe qual é a diferença das pessoas que servem a Deus para as pessoas que não servem a Deus?
não é ser isenta de problemas. Todos nós passamos por isso, querido, e Deus não vai te livrar das suas dificuldades. Aquilo que você tiver que passar, você vai ter que passar. A diferença é que você vai ter um escape. Você vai ter um escape, né? Se eu não me engano, Filipenses fala que nós temos que chegar ao trono de Deus, né? Confiadamente ao trono da graça, né? Orando ao Senhor, para que no tempo oportuno Ele então ouça a nossa oração e dê a nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então eu quero dizer para você que quando você faz parte da família de Jesus, você tem um pai. Se você tem um pai, você tem pessoas que podem te ajudar. Você tem agora um socorro bem presente na hora da angústia. Se é enfermidade, você tem alguém que pode curar. Se é desemprego, você tem alguém que pode abrir porta. Se é dificuldade no teu relacionamento, no teu casamento, Deus é o teu pai que pode restaurar o teu relacionamento. Se o teu problema é com vícios, é com droga, você tem um pai que pode te libertar e te fazer uma nova criatura, te fazer filho de Deus. Nós precisamos entender que o nosso pai é o nosso socorro. Ele é que vai nos ajudar. Nós também, quando recebemos a adoção de Cristo, nós recebemos o respaldo para enfrentar os desafios da vida. Né? Viver com Cristo é viver um desafio. Todos os dias você precisa perguntar para Jesus: Jesus, qual vai ser o desafio de hoje? Como diz aqui na versão contemporânea que eu li, né? Ele fala: Jesus, olha que tremendo que ele fala aqui. E agora, ele fala, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que nós vamos fazer hoje? Todo dia com Jesus é uma aventura. Todo dia com Jesus é uma vida diferente. A vida com Jesus não é uma vida de mesmice, não é uma vida de marasmo. O Senhor tem para nós novidade de vida. Então, quando você recebe a adoção, você também recebe respaldo para enfrentar os desafios do dia a dia, as suas dificuldades. Quando nós recebemos o benefício da adoção, nós temos o direito à herança celestial de Cristo. Olha só que coisa linda! Nós temos direito agora à herança, queridos. Olha, receber a herança de alguém muito rico já é maravilhoso. Agora, receber a herança do próprio Deus, gente, isso é fantástico, sabe? Isso está querendo dizer que nós temos tudo. Nós temos tudo, nós temos todas as coisas, nada nos falta, porque o nosso Pai é o dono, o Criador dos céus e da terra, e nada nos falta. Então você tem direito à herança de Cristo. Esses são os benefícios quando você recebe a adoção de Jesus, quando você entende quem é Jesus, quando você tem a revelação de quem Cristo é, né? Jesus é um nome muito conhecido, querido. O mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. Ele é conhecido em todas as religiões, alguns como filósofos, né? Alguns como um grande ajudador, como um grande militante das causas dos pobres e oprimidos, né? Então, a figura de Jesus ela é muito conhecida, mas quando você só sabe de falar, ouvir falar de Jesus, como Jó, eu conheci de ouvir falar, é diferente quando você começa a andar com Ele. Quando você começa a andar com Jesus, quando você sai do status de ouvinte de Jesus e começa a ser agora um praticante dos caminhos de Jesus, as coisas mudam. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, viver com Ele é outra coisa completamente diferente. E é esse o convite que Jesus quer que você tenha, que Ele quer que faça nessa noite para você, para que você ande com Ele, para que você desfrute dos benefícios dEle. Andar com Jesus é uma aventura todo dia. Andar com Jesus é receber todos os dias um selo na sua certidão aí de novo nascimento, de perdoado, redimido, né? Romanos também vai falar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então todas as vezes que o inferno quiser se levantar contra a tua vida, o diabo quiser colocar o dedo na sua cara e apontar os seus erros, os seus passados, as suas falhas, você vai mostrar para ele: eu recebi o carimbo do sangue de Jesus. Eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida e agora eu sou filho, porque eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho um pai. E quem é que vai mexer com o nosso pai? Quem é que vai mexer com o nosso pai? Ele vai falar: olha, vocês não precisam temer aos homens carnais, porque eles não podem fazer nada. Tema a mim, que eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Você tem o próprio Deus como teu Criador, você tem o próprio Deus como teu Pai, como teu ajudador. Então receba a filiação de Deus hoje, seja adotado, enxertado na família de Cristo como filho. E aí, quando você recebe a filiação de Cristo, você tem os mesmos direitos que Cristo Jesus. Olha que fantástico! Você agora também é filho de Deus e irmão de Cristo, você faz parte da família de Cristo. Se nós entendermos a nossa posição de filho, jamais vamos nos comportar como criaturas desconhecidas do seu Pai.
Se nós entendermos a nossa posição de filho, a nossa postura vai mudar. A nossa postura tem que mudar. Você na casa da sua mãe, do seu pai, você fica pedindo licença pra tudo? Pai, olha, eu vou abrir a geladeira. Pai, eu vou sentar no sofá. Não, por quê? Porque você é filho e ele é teu pai e você tem intimidade com ele. Então, você entendeu que você tem um pai. Viver com Cristo, querido, é entender que nós somos filhos. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. Então, nós não podemos nos comportar como criaturas. Não podemos comportar como escravos. Né? Criatura é o estado antes de aceitar Jesus. Filho é o estado após a adoção, que agora é como você é. Quem não entende a paternidade de Deus se comporta como escravo e recebe tratamento de escravo. Então talvez se você está recebendo o tratamento de escravo, se você está recebendo um tratamento que você entende que não é de filho, é porque você não está se comportando como filho. É porque você está se comportando como escravo. E nós acabamos de ler aqui, e eu friso novamente que o Senhor não nos deu o espírito, né, de escravidão. Ele nos deu o espírito de Abba Pai. O espírito de escravidão, você vive atemorizado. Quando você não entende que você é filho, tudo pra você é difícil, tudo pra você não dá. Você tem medo de tudo, você tem dificuldade de todas as coisas, porque você não tem o espírito de adoção, você tem o espírito de escravidão. E quando você tem uma mente escrava, você fica condicionado à lei, você fica condicionado às regras, você fica condicionado a situações e imposições que o teu chefe vai te dar. Mas quando você entende que é filho, querido, aí as coisas mudam. Você tem liberdade ao trono de Deus. E aí você recebe os benefícios da paternidade de Deus. Então eu quero deixar essa ministração com você. Eu quero deixar essa pequena e breve palavra nesta noite para você. Que você receba a adoção de Cristo. Que você receba a filiação de Cristo. Como é que eu faço isso, pastora? Primeiro eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso receber o teu Espírito sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu preciso seguir os passos do meu Pai. E eu preciso aceitar que eu sou filho e me apropriar da filiação de Cristo Jesus. É declarar. E como é que eu faço isso? Aceitando Jesus, confessando Ele com a sua boca e crendo no seu coração de que Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Fazendo isso, você vai receber a adoção de Deus. Você vai receber os benefícios da adoção e ser bendito. Você vai fazer agora parte da família de Deus. Uma família bendita para a sua vida. Amém, queridos? Essa ministração que eu gostaria de deixar. Eu gostaria muito de fazer uma oração por você nesta hora. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca fez essa oração de confissão de Jesus, você não sabe o que é isso. Talvez você até vai na igreja, mas você tá meio mais pra lá do que pra cá, né? A intimidade com o teu pai tá como nós falamos, é como aquele filho que só fala com o pai uma vez por semana. Tem como dar certo? Você morar na mesma casa, um filho e um pai, e se falarem apenas um final de semana, se falarem apenas uma semana, não há como ter relacionamento sadio dessa forma. Assim é o nosso relacionamento com Deus. O Senhor não quer aquilo que você tem para oferecer, até porque nós não podemos oferecer nada para Deus. O que Ele quer é a nossa alma. O que Ele quer é a salvação da nossa alma. O que Ele quer é o nosso bem-estar. Mateus vai falar muito sobre isso quando ele fala que nós que somos maus, nós seres humanos, nós somos maus. E nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o Senhor que é o nosso Pai, Ele bem sabe de tudo que nós precisamos. Eu quero dizer a você que se você se tornar filho de Deus e aceitar a filiação de Deus para a sua vida, Ele vai saber o que você precisa e Ele vai trazer a provisão no tempo exato, na hora exata, da maneira correta, de tudo aquilo que você precisa. Porque Ele, além de Pai, é o teu pastor e Ele não vai te faltar no momento que você precisa. Amém, queridos? Então, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Deus possa tocar as pessoas que estão assistindo essa transmissão agora, que vão assistir depois. Deus, em nome de Jesus, que elas possam ter a consciência de quem o Senhor é. O Senhor não é, Deus, aquele homem apenas que a história da Bíblia nos conta, ou que os grandes filósofos contam. Não, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa adentrar agora em cada lar, em cada mente agora, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, e que ele possa ser convencido pelo teu Espírito Santo agora. Que ele possa ser convencido pelo teu Espírito Santo agora e receba o Espírito da adoção. Deus, tira todo bloqueio, tira toda dificuldade. Em nome de Jesus, todo espírito de rejeição, todo espírito de autocomiseração. Deus, leve embora agora em nome de Jesus todo espírito de escravidão, espírito de medo. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, o espírito de adoção sobre os teus filhos, sobre o teu povo que está ouvindo essa ministração agora. Que eles possam receber a confirmação no teu Espírito, ó Deus, e sinais
sinais da sua adoção, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, visitar os corações, porque é o Senhor quem sonda. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Que o Senhor possa agora sondar cada coração, o desejo, a dificuldade, o anseio de cada um dos teus filhos e trazer, ó Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade para os teus filhos nesta noite, Pai. Eu os abençoo, eu os declaro livres para viver a sua paternidade, para viver a sua vida como filho, como filhas de Deus, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus Cristo. Se você está aceitando Jesus pela primeira vez, eu gostaria que você repetisse essa oração que eu vou fazer agora. Se você também está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, eu também vou pedir para que você agora repita esta oração comigo, para que então nós fazemos a prática do que a palavra está dizendo, que nós temos que confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. E então nós vamos receber Jesus e vamos receber o Espírito da adoção. Amém, queridos? Repita assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar de todo o meu coração, de toda a minha alma, e de todo o meu entendimento, a minha vida ao Senhor. Eu confesso com os meus lábios, e creio no meu coração, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu recebo hoje a adoção, o teu Espírito, que me torna um herdeiro do reino de Deus. Faça de mim, Senhor, um profeta das nações, um servo do Senhor, acima de tudo, o teu filho. Recebe a minha vida, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, para que no grande dia eu possa ser encontrado e desfrute da casa do meu Pai. Abba, Pai. Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que você receba essa filiação, que você receba esse espírito de adoção sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém?